Fala engenheiro, aqui quem fala é o professor Augusto Godoy e hoje a gente vai falar sobre o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, mais conhecido como MASP, que foi inaugurado em 7 de novembro de 68. Ele fica na Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo. Ele foi projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi em conjunto com o engenheiro José Carlos Figueiredo Ferraz. O MASP é um referencial tecnológico da época, não somente pelo seu desenho arquitetônico inovador, mas também pelo alto valor de tecnologia aplicado na obra para a sua época. Porém, a ideia do projeto dessa edificação suspensa, que é o MASP, quase não foi feita em São Paulo, ia ser em São Vicente. A arquiteta tinha sido sondada apresentar um anteprojeto para o Museu de São Vicente, que tinha muitas semelhanças com o MASP. E essa semelhança veio do encontro que ela teve com o arquiteto Mies van, lá em Chicago. Então, em 1951, Lina Bobardi começou a elaborar o projeto do museu à beira do oceano, que foi publicado em uma revista em 1952. Esse projeto não construído tem relação importante com o edifício do MASP, que já antecipava um pouco dos traços do seu futuro grande projeto. O edifício planejado em São Vicente era composto de um bloco único fechado, as três faces fechadas e uma só aberta com a vista para o mar. A estrutura contava com 5 pórticos de concreto armado, com um vão de 20 metros e distanciado também entre 20 metros entre si. Ela chegou até a fazer um croquis desse desenho, que está aqui no vídeo. Infelizmente, esse projeto nunca saiu do papel. Porém, em 1957, é feito o primeiro projeto de Lina para o MASP, que seria na Avenida Paulista. Para o MASP, a arquiteta fez questão de desenhar os detalhes de tudo, os caixilhos, o corrimão, a instalação, até os expositores das obras de arte. A ideia do vão livre veio da premissa feita pelo doador do terreno Joaquim Eugênio de Lima, que queria que garantisse que nenhuma construção atrapalhasse a bela vista da Paulista para a Avenida 9 de Julho. Um fato curioso que na época não era cogitado no museu. A sociedade queria que lá fosse feito banheiros públicos, 2 grandes banheiros no subsolo, um à esquerda e outro à direita, por causa do grande volume de pessoas que trabalhassem na região. O projeto do MASP foi aprovado em 1960 e a sua construção se estendeu de 60 até 1969. A obra foi marcada não somente pela sua grandeza, mas também pelas suas paralisações, que ocorreu a sua primeira em 62 e logo em seguida, em dezembro de 63 até fevereiro de 64, devido à dificuldade de verba da Prefeitura de São Paulo. Algumas das soluções estruturais do engenheiro Figueiredo Ferraz foram suas invenções, podendo se destacar sendo pioneira para a época a sua pesquisa no concreto protendido, que ele tinha estudado desde a década de 50. A técnica desenvolvida foi denominada cauda de injeção, que é uma maneira diferente de aderência do concreto aos cabos de proteção. A estrutura do MASP idealizada pela arquiteta foi desenhada com 4 pilares e 4 vigas, com um vão totalmente livre. Os cálculos feitos por Ferraz aperfeiçoou esse desenho, se chegando às dimensões de pilares ocos de 4 metros por 2,5 metros, dispostos de 2 a 2, e o seu vão total seria de 70 metros e o seu vão menor de 15 metros. As vigas superiores que vencem o vão são uma seção de 3,5 metros por 2,5 metros e a espessura de 25 centímetros, que sustentam a sua cobertura, e foram usados cerca de 62 cabos de aço para sua proteção.
E devido à variação de temperatura, a viga ela tem a necessidade de estar solta, ou seja, ela só tem articulação de um lado fixo e do outro lado móvel. Essa ideia é por causa do calor excessivo, ou seja, o calor feito ao dia e o frio durante a noite. Já as vigas intermediárias possuem a seção de 3,5 metros por 2,5 metros, que sustentam o primeiro pavimento e o segundo piso, e nelas contém mais de 122 cabos de aço protendido. Outro detalhe que tinha que ser rigorosamente acompanhado era o concreto. O concreto teve um volume total de 9.000 metros cúbicos nessa obra. E esse concreto tinha que ter uma resistência mínima aos 28 dias, 3 vezes mais do que os usuais no mercado. Ou seja, ele tinha que chegar a uma resistência de 45 MPa. O diâmetro máximo das britas desse concreto tinha que ter no máximo 1,9 centímetros. Porque se ela fosse maior, ela poderia parar entre os espaços das armação e causar um dano gigantesco à estrutura. E a sua textura desse concreto tinha que ser muito bem acabada, porque era uma estrutura de concreto aparente. Isso mesmo, no projeto inicial da Lina, ele não tinha essa cor vermelha, e sim era um concreto cinza aparente. Para a execução desse concreto, teve que fazer um controle de fator água bem rigoroso, que chegou a uma conclusão que para 1 metro cúbico desse concreto, teria que se utilizar mais de 565 kg de cimento. As vigas superiores atingiram a resistência de compressão de 55 MPa, atendendo toda a necessidade feita pelo projetista. Para que a obra fosse esse sucesso, teve a parceria não só entre Lina e o engenheiro, mas também com outras empresas, e grandes empresas como a Associação Brasileira de Cimento Portland e o Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, para assim conseguir fazer este tal de concreto de uma resistência muito superior. Devido à grandeza da obra, em 1965 houve uma festividade para a retirada do escoramento das vigas, que contou com a presença de diversas autoridades, como também do prefeito de São Paulo da época e de todos os vereadores. Em sua fase final, a obra chegou a ter mais de 250 funcionários, trabalhando das 7 da manhã até mais das 20 horas. O museu precisava ser inaugurado dia 7 de novembro de 1968. Mesmo não finalizado, ele foi inaugurado. Nada mais, nada menos pela celebridade a Rainha Elizabeth e seu marido, entre outros artistas, compositores, pintores da época. Uma obra ímpar de uma bela parceria feita a arquitetura e a engenharia civil, que vai durar para sempre na Paulista. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e comentar do que você gostaria de ver por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, engenheiro!